Boa tarde, quarta-feira chegou e é mais uma vez uma alegria poder estar nesse canal da Igreja de Jesus no bairro das Pimentas. Você me conhece, meu nome é Valdir, eu sou um discípulo de Jesus e hoje mais uma vez eu quero te saudar, quero agradecer aos 348 inscritos que tem inclusive compartilhado e tem aumentado o número de pessoas inscritas, então eu quero sugerir, incentivar você a continuar assim compartilhando. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, porque o nosso objetivo toda semana é falar um pouco sobre a palavra de Deus, refletir sobre ela. Você lembra que no ano passado eu estava no Velho Testamento? Esse ano eu comecei o Novo Testamento, na verdade estou no livro de Lucas, estou lendo bem tranquilo, bem aos poucos. E hoje eu quero te convidar a abrir em Lucas, capítulo 1. Estou bem no comecinho de Lucas, já fiz alguns vídeos, já publicações a respeito. E Lucas, capítulo 1, eu quero ler o versículo 2, vamos ler Lucas 1, do 2 até o 4, que diz o seguinte: conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Aqui é o Lucas, médico amado, o escritor. Ele não é autor, o autor é Deus, através do Espírito Santo, mas ele é o escritor do terceiro evangelho, o evangelho que leva o seu nome. Ele também é o escritor do livro de Atos, e ele dirige seu escrito, como já falamos, a Teófilo. Teófilo, que significa amigo de Deus. Na verdade, era uma pessoa, possivelmente um magistrado, alguém convertido ao cristianismo, mas das altas camadas da sociedade romana. E ele recebe de Lucas a exposição que ele pegou, como ele mesmo disse, de várias pessoas. Com certeza ele conversou com o apóstolo Paulo, conversou com o apóstolo Pedro. Eu costumo dizer que provavelmente ele conversou com alguém como Maria, já que ele tem muitas informações. Tudo isso guiado pelo Espírito Santo. E ele diz, eu quero chamar a atenção hoje, ele diz: porque para que você tenha plena certeza das verdades e que você foi instruído. Ou seja, o Teófilo era um convertido, e o Lucas quer que ele tenha certeza do que ele aprendeu sobre Jesus. Por que Deus fez isso? Deus sabia que as testemunhas oculares da vida de Jesus logo partiriam. Na época em que Lucas assim escreveu seu evangelho, os apóstolos, quase todos os apóstolos estavam vivos, somente Tiago. Lá em Atos 12 mostra Tiago sendo martirizado por ordem de Herodes, mas todos os apóstolos estavam vivos. Porém, dali a 5 anos, por causa da perseguição do imperador, alguns deles morreriam. A história eclesiástica mostra que dali a 5 anos, provavelmente Pedro e Paulo seriam martirizados. Nessa época, Paulo já havia escrito boa parte de suas cartas, bem como Tiago, quando foi escrito o livro de Lucas. Entre os evangelhos, Marcos já tinha sido escrito, e talvez até mesmo Mateus. João seria escrito somente mais ou menos uns 20 anos depois. Dessa forma, Deus inspirou Lucas a escrever esse evangelho, que na verdade não é o maior evangelho em termos de número de capítulos, mas é o maior evangelho em termos de quantidade de assuntos. Existem muitos assuntos que somente Lucas escreve, e daí a importância. Provavelmente, o escritor do terceiro evangelho tenha buscado a história de Jesus, como eu falei, entre pessoas que viveram com Jesus enquanto ele vivia aqui na terra. Como eu falei, Maria, possivelmente a mãe de Jesus, quando relata ali da viagem de Jesus, a infância de Jesus, especialmente aqueles textos que diz que Maria guardava tudo isso no seu coração, possivelmente o Lucas tenha conseguido essas informações com Maria, ou talvez alguém muito próximo de Maria, como um de seus filhos ou uma das suas filhas, que eram vivos naquela época. Mas eu quero chamar a nossa atenção que o Lucas ele diz: para que tenhas plena certeza das verdades em que você foi instruído. As testemunhas oculares partiriam, e a verdade divina, como aconteceu com as tábuas dos 10 mandamentos, depois com todo o Velho Testamento, precisavam ser escritos. E por isso Lucas foi instrumento de Deus para escrever e divulgar assim por escrito o evangelho. Lucas, né, que é chamado por Paulo o médico amado, lá em Colossenses
4,14. Então, ele desejava que Teófilo, uma pessoa talvez recém-convertida, tivesse plena certeza das verdades em que ele foi instruído. E para ter certeza, precisaria ir à fonte. E por isso ele escreve o Evangelho de Lucas. Hoje em dia, não é muito diferente. Claro, não temos os autores, os escritores vivos. Mas hoje em dia, nós temos assim, precisamos ir à fonte. E a fonte é a palavra de Deus, a Bíblia. A fonte são os 66 livros da Bíblia. Pensando no Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. Então, hoje em dia há muitos artigos escritos, sites, palestras, que são importantes para nós assim termos conhecimento. Esse vídeo mesmo se presta, pretende ter, de uma maneira humilde, levar o conhecimento das Escrituras para você que está assistindo. No entanto, nada mais importante, esse vídeo inclusive tem como objetivo incentivar você a ir direto à fonte. E a fonte é a palavra de Deus. E direto à Bíblia. Porque somente indo na fonte, e depois que você ler, estudar, compreender, memorizar, refletir, aí sim você poderá ter plena, como ele diz, para que tenhas plena convicção daquilo que você assim foi instruído. Através da leitura diária das Escrituras, podemos inclusive questionar certas verdades que nos foram, às vezes até de boa fé, nos foram assim feitas, nos foram colocadas. Que com o tempo nós percebemos que não era bem a verdade, mas um ponto de vista da pessoa que nos instruiu. Então, todo discípulo de Jesus tem que ser um bereano. Atos 17, 11, 10 e 11. Tem que ser um questionador, não da palavra, mas deve coar toda a verdade, tudo aquilo que ele recebe em termos de vida espiritual, diretamente da palavra de Deus. Eu estou, eu costumo dizer, eu estou há mais de 3 décadas no Evangelho. Há mais de 3 décadas eu tenho o privilégio de ler e de um tempo para cá, diariamente, refletir, meditar, pensar, perguntar para a palavra o que ela está querendo me dizer. E você sabe que como eu descobri, depois de algum tempo estudando, que muitas verdades que me foram passadas, algumas delas eram sim verdades, porque eu comprovei nas Escrituras Sagradas. Eu fui direto à fonte. Porém, algumas verdades, entre aspas, eram pontos de vista das pessoas que me passaram. E por isso, o estudante da Bíblia, ele é um questionador. Ele está sempre buscando a verdade da palavra de Deus diretamente da fonte, exatamente para saber se aquilo que ele está sabendo, que ele está aprendendo, aquilo que ele está tendo convicção, é baseado na verdade da Bíblia ou alguma coisa que ele colheu assim de terceiros. Jesus diz, lá em João 17:17, santifica-os na verdade. Ao contrário do que o mundo hoje em dia diz, Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Existe uma verdade absoluta, sim. E esta verdade está na palavra de Deus. No entanto, esta verdade, ela precisa ser lida, estudada, refletida, questionado as interpretações que nós vemos de sites, de livros, de vídeos como este. Tudo deve ser questionado para saber se realmente o que nós estamos, a conclusão que estamos chegando é a verdade de Deus. Você lembra que nós vamos vendo no livro de Lucas, quando Jesus foi tentado no deserto, uma das citações foi o diabo citando um texto do Velho Testamento fora do contexto, fora daquilo que o texto queria dizer, para levar Jesus a pecar. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia eu já ouvi pessoas falando, Valdir, eu descobri tal coisa. E eu falava, mas como você descobriu? Fulano me mostrou na Bíblia. Quando eu fui ver, era um texto fora do contexto. Era uma interpretação errônea, porque não existe uma interpretação oficial, ao contrário do que o mundo religioso ensina. O que existe é um estudo em que nós buscamos com humildade, através da ação do Espírito Santo, pedindo a ajuda de Deus, mas através de uma leitura, e também, é lógico, através de conversando com pessoas que leram o mesmo texto que a gente,
aí sim, a própria Bíblia vai se interpretar e nós conheceremos toda a verdade de Deus. Então, nosso tema de hoje, plena convicção somente da palavra. Quando eu vejo alguém com uma convicção, com uma certeza, eu pergunto, como é que você tem essa certeza? O pastor disse, o padre disse, o evangelista disse, fulano disse, eu digo, ele disse. Mas será que é a verdade que ele disse? Será que a conclusão dele realmente é aquilo que a palavra de Deus diz? Então, como Paulo quis que o Lucas fosse direto à fonte, o Lucas, o Teófilo, fosse direto à fonte, né? O Lucas queria que o Teófilo fosse direto à fonte. Da mesma maneira, nós precisamos também incentivar as pessoas que estudam conosco a ficar muito tempo na fonte, na palavra de Deus, questionando o texto, e até mesmo se aquelas conclusões que lhes foram passadas são conclusões realmente bíblicas. Hoje, 21 séculos depois do estabelecimento da igreja, somos também instruídos pelos escritos de Lucas e precisamos jamais deixar de tirar diretamente dos escritos sagrados a verdade, porque essa verdade é importante, porque através dela nós habitaremos ou não as regiões celestiais. Eu costumo dizer que a nossa alma é muito valiosa e preciosa, porque ela passará a eternidade. Passaremos a eternidade com Deus ou afastado de Deus, dependendo do que nós estamos nos alimentando, e devemos nos alimentar somente da palavra de Deus, lida e estudada. E aí sim, quando estamos alimentando corretamente, a palavra de Deus vai fazer aquilo que ela diz. Jesus disse lá em João 12:48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Então, às vezes enquanto pessoas, eu pergunto, se é certa a sua salvação? Se Cristo voltar hoje, você sabe para onde você vai? A pessoa fala, não sei, Deus sabe. Realmente Deus sabe. Mas nós também podemos saber. Como? Podemos saber indo à fonte da palavra de Deus, que mostra como nós devemos fazer para ser salvos. O apóstolo Paulo, dizendo para o seu amigo Timóteo, ele diz para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,14 em diante, que Timóteo conhecia desde pequenininho as sagradas letras que podiam fazer o sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Meu desejo é que você tenha a plena convicção, e que essa plena convicção se baseie somente na verdade absoluta de Deus, a palavra dele, como ele mesmo disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entre lá, igrejadecristo.net, e lá você terá ela por escrito, poderá compartilhar com quem você quiser. O meu desejo é que você, se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você não tem certeza para onde você vai, procure na verdade das Escrituras. E meu desejo é que você tenha uma convicção não baseada nas pessoas, mas baseada somente na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nessa quarta-feira.